Então, falar agora sobre a questão 5, né, que é a missão 5, que é o encontro das sombras. Aqui a gente vai trabalhar o espelhamento. Aqui no enunciado pede que se crie uma figura, e que se escolha uma figura para ser criada no plano 2D. E a gente vai fazer espelhamentos no eixo X e no eixo Y, né? Para isso ele deu uma dica aqui que a gente vai usar a função GL ScaleOF, né? Vou falar agora sobre o programa implementado. Aqui estão as variáveis float espelho x e float espelho y. Cada um está com valor 1 aqui, definido valor 1, que é o valor que vai ser o fator de multiplicação da escala, para que os objetos se mantenham do mesmo tamanho, né? Apenas vamos mudar a posição lá no... vai ser espelhado, mas eles vão manter o tamanho das dimensões. Aqui é a função para desenhar os eixos, que foi definida aqui. Aqui a função glLine. 2 aqui vai ser a espessura da linha. Aqui a função que vai iniciar a criação das duas linhas, horizontal e vertical, no eixo X e Y. Foi definido uma cor para cada linha. A linha do eixo X ela vai ser vermelha, por isso que aqui tem o red está com 1, os outros estão zerados, dos canais RGB. Aqui os vértices da linha, como ela é do eixo X, apenas as coordenadas X aqui vão estar preenchidas, né? Ela vai de -1 até 1, que é o limite aqui da nossa janela. O Y aqui, as coordenadas do eixo Y estão zeradas, porque não vamos mexer, aqui é do eixo X, não vamos mexer no eixo Y. Aqui embaixo é as coordenadas da linha do eixo Y, né, que é a linha vertical. A gente definiu a cor verde para ela aqui, por isso que está um aqui no G, né, do verde. E aqui, a exemplo da outra linha do eixo X, aqui apenas as coordenadas Y, obviamente, vão estar preenchidas, né? Ela vai de -1 até 1 também, que vai ser a linha vertical. Aqui a função para desenhar o objeto, né, que foi definido desenhar relíquia. Aqui foi desenhado um triângulo. Aqui são as cores das faces do triângulo, né, de cada lado aqui do triângulo, né, cada base. Aqui são as coordenadas da base do triângulo, da base esquerda, né, e aqui da base direita. Foi definida aqui uma cor mista, né, para não ser uma cor seca, né. Coloquei aqui preenchido totalmente o canal aqui de vermelho e a metade aqui do canal verde, para criar uma cor laranja. E aqui outra cor também, a cor magenta aqui, né, então, uma cor mista também. E aqui outra cor para o topo e a ponta do símbolo, né, que é a cor ciano aqui, né. E aqui fechada a função de desenhar a figura. Aqui aquela função display que a gente já conhece muito bem, que foi falado nas outras missões. Então, falando aqui sobre a função glScaleOf, ela vai receber 3 parâmetros: as variáveis espelho x, espelho y e um terceiro parâmetro, o número 1. Essa função ela vai aplicar uma matriz. Como foi passado aqui as variáveis espelho x e espelho y, com isso é possível alterar o sinal das coordenadas, né, da figura. Quando uma variável dessa quando o valor muda de 1 para -1, vai ser chamada essa função aqui. Na verdade, quando o usuário interagir clicando as teclas que foram definidas aqui, X e Y, que o X aqui ele vai invocar uma reflexão no eixo X e o Y vai invocar uma reflexão no eixo Y, vai multiplicar esse valor por -1. O OpenGL ele vai fazer a multiplicação desses vértices por -1, que vai causar um efeito de reflexão, como foi definido aqui na função de teclado. Aqui a função init, só explicar um pouco aqui sobre essa função glClearColor, que é o fundo da nossa janela do OpenGL quem está trabalhando. Foi escolhido colocar um pouco, para não deixar zerado os canais RGB, foi alterado aqui, colocado um pouco em cada um dos canais, né, para poder ficar um cinza bem escuro, não ficar totalmente preto, para não misturar com o fundo da janela do ambiente do Replit aqui. Então, para criar um contraste,
foi colocado um pouco aqui em cada um dos canais. O quarto canal alfa aqui é para dizer que é totalmente opaco, né? Aqui a função GL Ortho 2D, definida aqui o tamanho da janela aqui, né? Que vai de -1 até 1, tanto no eixo X como no eixo Y, como se fosse a largura e a altura da janela. E aqui é a função principal que vai chamar as funções que foram definidas, né? E algumas funções a mais aqui que vai indicar o tamanho da janela, o tamanho da posição da janela aqui, com os pixels para a esquerda, para a direita. É a função que dá o nome à janela também. Aqui chama a função int. Aqui as funções que vai atualizar o display, que vai chamar a função definida para o teclado. Então é basicamente isso. Agora eu vou executar o programa aqui para ver ele funcionando, né? Aqui está a nossa figura aqui no primeiro quadrante, né? Aqui as linhas verde para o eixo Y e vermelha para o eixo X. Aqui um cinza bem escuro para o fundo da nossa janela, para contrastar com o fundo da janela do ambiente que a gente está trabalhando. Agora aqui vou interagir com o programa para mostrar ele funcionando. Como foi definida aqui a tecla X, ele vai criar uma reflexão no eixo X, né? X de novo para poder voltar à posição original. Clicando na tecla Y, ele vai criar uma reflexão no eixo Y. Clicando de novo a tecla Y, vai voltar a reflexão, vai refletir novamente, né? Então é isso o funcionamento do programa.